Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Silvio Rocha e sempre ao meu lado o Léo Assis e este é o programa Tabelinha, onde o torcedor tem vez e voz. Léo, muito boa noite, meu amigo, tudo bem? Por favor, apresenta o nosso convidado, que eu sei que a gente tem convidado, e adianta os seus destaques de hoje, meu amigo. Tudo jóia, Silvio, graças a Deus. Uma boa noite, um bom dia e boa tarde para quem for assistir posteriormente. Tô aqui cansado hoje porque os palmeirenses comemoraram até tarde aqui na minha casa e eu acabei indo dormir tarde. Hoje temos um convidado que já é conhecido do programa, o Barba do Futebol BR, grande Barba corintiano igual a mim. E Barba, muito boa noite, obrigado por mais uma participação sua aqui no Tabelinha e dê aí a sua entrada, o seu boa noite pro pessoal, meu querido. Boa noite, todo mundo aí que está acompanhando a live no Tabelinha, o Silvio, o Léo, muito obrigado novamente pelo convite, sempre bom aparecer aqui no Tabelinha e, passar aquela raiva normal do Silvinho, falar algumas coisas do Corinthians, como se já não bastasse também falar da Libertadores aí que o Palmeiras passou para a final, sempre aquele programa aí focando nos 4 paulistas aí, tudo que está acontecendo, e vamos que vamos. Ô Barba, mas você não tem muito o que reclamar, não. O Silvinho no final de semana foi bem, hein? Mas você vai falar, aguenta aí. Só quero tecer aqui 2 amigos que já entraram aqui, o Vanderlei, o Vandeco, falando aqui hoje tem muita coisa para falar do Verdão. Ele é palmeirense fanático, né? Tá muito feliz, meu amigo. E o Richard aqui, colocando aqui, dando o boa noite. O pessoal tá entrando aí, vai entrando ao longo da live. Então vamos lá. Então, para aproveitar. Ó, o Christian chegou, hein? Christian chegou, o Christian tá feliz. Também outro amigo palmeirense. Vamos que vamos. Então, pra gente deixar, a gente tem muita coisa para falar do Palmeiras, mas aproveitando aí a vinda do Barba, nosso amigo aí de outras lives, vamos falar do Corinthians, né? O Corinthians que no sábado ganhou do Palmeiras, o técnico Silvinho enfrentava aí ainda enfrenta, né? Acho que o resultado ainda não apagou o que o Silvinho tinha feito de ruim ou não estava fazendo bem, né? Enfim, mas o Corinthians ganhou do Palmeiras, 2 gols de Roger Guedes, né? Tem a questão, o Corinthians colocou todos os jogadores que vieram, né? Todos os recentes jogadores, William, Juliano, Renato Augusto e o Roger Guedes, né, que foi o autor dos 2 gols. O time jogou bem, né, então apresentou uma boa performance, então a torcida aí, vocês dois que são corintianos vão poder falar melhor. Tem a questão do Paulinho, que vira e mexe, volta à tona lá no Corinthians, né, então basicamente isso. Gabriel Pereira, uma grata revelação, né? Muito bom jogador, eu assisti ao jogo inteiro no sábado, gostei muito desse menino, viu? Então eu queria que vocês falassem, então começando pelo amigo Léo, e depois o Barba aí falassem sobre as coisas do Corinthians, meus amigos. Olha, sobre começar pelo final aí, Silvio, da sua abertura, sobre o GP, talvez eu tenha queimado a minha língua ou não. Eu sempre fui muito crítico a esse menino. Eu acho que ainda faltavam muitos fundamentos para ele estar jogando futebol profissional. E ele realmente, os 2 últimos jogos, jogou muito bem, né? Então ele tem aí um bom tempo ainda de carreira como profissional e tende a crescer muito mais ainda. Boa noite, Christian, que está na audiência aí. Parabéns pelo Palmeiras. A gente vai chegar lá daqui a pouco no Palmeiras. Boa noite a todos que estão na audiência aí. E Silvio, o Corinthians, cara, o corintiano, ele tá super feliz porque ele realmente vive um outro momento, né? A gente pode ser que não tenha mudado aí a opinião sobre o Silvinho, que eu não mudei ainda. Eu ainda não mudei. Eu quero saber isso do Barba também. Eu acho que o Silvinho também, paralelamente ao Gabriel Pereira, os 2 tendem muito a aprender. O Silvinho como treinador e o Gabriel Pereira como jogador. Eu acho que eles ainda não estão prontos aí para encarar grandes competições, né? Vocês veem aí, o Barba, a importância, cara, todos vocês aí, dos jogadores serem colocados na posição certa, né? Eu acho que, eu tenho certeza que todo treinador de futebol, é o que eu digo, né? Todo mundo de louco tem um pouco, de treinador de futebol também, né? O Silvinho assistindo os programas esportivos, acho que pegou um pouco do que cada um disse lá. Não da gente, porque a gente é pequeno aqui, mas a grande imprensa, todo mundo comentando sobre o posicionamento do time do Corinthians
nos primeiros jogos ali do Silvinho, né? Então a importância dos jogadores na posição certa é o que tem de melhor, o que teve de melhor no jogo contra o Palmeiras, né? Ali o William solto, jogando na meia, fazendo bela jogada, flutuando entre direita e esquerda, deixando o time do Palmeiras, aquela intermediária, cabeça de área perdidinha, né? Os jogadores do Palmeiras estavam perdidos ali com o William, não sabiam onde ele estava, a posição dele. O Renato Augusto não voltava para marcar meia, jogou mais solto, né? Marcava apenas zona, ficava na segunda bola ali, muito inteligente, porque quando a bola, se ele pegar essa segunda bola vindo do Cantígio, que eu vou falar também que deu uma outra qualidade de passe ali pro time do Corinthians, tô falando especificamente do derby, né? A gente não sabe o que vai acontecer dos jogos ali pra frente. O Renato Augusto jogou um pouco mais solto e ele é muito inteligente, ele tem que jogar naquela posição. E o Roger Guedes, o nome do jogo, que jogou onde todos nós estávamos falando, né, Barba? Eu e o Barba conversando pelo WhatsApp, nos jogos que o Corinthians acabou empatando os 3 seguidos lá, que a gente ficou meio nervoso. O Roger Guedes jogando muito aberto, muito longe da área, né? E esse jogo, a gente viu um Roger Guedes diferente, um Roger Guedes presente. Nem que for no bico da área, ele tem um chute muito bom, um jogador rápido, habilidoso, que deixa qualquer lateral e qualquer zagueiro em polvorosa, né? Então, esse daí é o fator, para mim, principal, é o fator primário, foi o posicionamento dos jogadores dentro de campo. Foi a diferença do time do Corinthians para os outros jogos, esse jogo contra o Palmeiras. Na minha opinião, tem que continuar esse mesmo time que jogou contra o Palmeiras, se mostrar a mesma desenvoltura, por exemplo, no final de semana contra o Red Bull Bragantino, tenho certeza que vence o jogo, mesmo fora de casa. Red Bull Bragantino, que merece todas as referências, porque tá aí, né, na final de uma competição sul-americana, e é o primeiro time com a marca Red Bull que chega a uma final internacional. Então, parabéns aí, para não deixar passar em branco, a cidade de Bragança e o Red Bull Bragantino e também a Red Bull, né? Eu queria falar do Silvinho aqui, só para não esquecer, eu até anotei o que eu queria falar sobre ele. Sobre o Cantígio. Que sacada, hein, Barba? Essa do Cantígio, hein? Aí eu tenho que bater palma pro Silvinho, cara. Não podia esquecer de falar disso. Porque eu nunca imaginaria o Cantígio jogando sozinho de volante, fazendo o primeiro volante, cara. Eu não imaginaria isso, eu acho que nem você, nem o Silvio Rocha. Porque ele não tem essa volúpia de marcação toda, né? E mais uma vez o futebol nos mostrou que uma bola bem jogada, um time bem entrosado, com bons passes, chegando a bola no campo de ataque do seu time e você ficando com a bola, você não precisa ter muitos marcadores, porque o time por si só, adversário, fica assustado e se retrai. Então é isso aí, cara. O time do Corinthians, ele tem tudo ainda a evoluir. Estou ansioso, espero que chegue pelo menos ali na classificação direta para Libertadores, porque ano que vem talvez até Paulinho pinte aí para os lados do Parque São Jorge, dando um reforço a mais para esse meio de campo aí. Ô, Barba, quero saber muito de você, o que você tem a pensar aí. A gente conversou um pouco no WhatsApp ao longo da semana, mas os nossos compromissos às vezes não deixa a gente terminar nossas conversas, né, cara? Então, coloca aí o que você pensa desse jogo do Corinthians e Palmeiras, o que você pensa daqui pra frente do nosso timão do coração. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, e chupa Silvio Rocha. Vai lá, Barba. Ô, Barba, só um minutinho. Você sabe que você, bebendo aqui, você dá pretexto pro pessoal beber em casa. Ó, o Richard colocou o nosso amigo. Ó, Barba, eu vou abrir a minha agora. Ele acabou de me mandar uma imagem dele tomando uma em casa. Olha que legal. Um brinde aí, Richard, até pegar essa deixa, porque apesar de já ser a 4ª vez que eu participo aqui do Tabelinha, eu sempre fico muito empolgado e eu esqueço até de fazer o merchan do meu canal. Então, depois da live, vocês vão lá no Futibar BR, que é um canal aí que eu faço perfeito aí para falar de futebol e tomando uma breja aí, tanto eu quanto quem está assistindo, tá? Falando do jogo aí do Corinthians e Palmeiras, cara, então, o Silvinho foi bem. Mas sabe o que é engraçado? Parece que o Silvinho assistiu a live que eu fiz com o Eduardo no dia anterior, cara. Porque a única coisa que ele fez diferente foi o Cantígio. Mas eu falei a escalação, o jeito que eu acho que o Corinthians deveria jogar, além do Roger Guedes de centroavante, era justamente colocar o William na esquerda, o Mosquito na ponta direita, soltar o Fagner, porque o Mosquito sim pode fazer esse trabalho de voltar, então no lado o Fagner fica mais à vontade, e na esquerda o Fábio Santos fica mais contido marcando, enquanto o William
fica à vontade. O Cantillo jogou muito bem, né? Para surpresa do Léo, minha e acho que todo mundo, né? Só que eu acho que essa formação ela não vale para qualquer jogo, porque o meio-campo do Palmeiras não foi lá essas coisas. O Cantillo ele não é bom marcando, como o Léo destacou. Então ele deu vários lançamentos, todos perfeitos. Mas imagina se o Corinthians pega um Galo, um Flamengo, ou até mesmo o Palmeiras num dia inspirado, sair um primeiro volante de marcação mesmo. Eu gosto do Xavier, eu acho que até esse seria um momento perfeito de soltar mais os moleques, entendeu? Colocar o Xavier. Se bem que eu tô vendo aí que parece que o Xavier tá treinando de zagueiro, então ele tá comentando os treinos ali de zagueiro. Falando do GP, ô Léo, concordo contigo, cara. Eu gosto dele, eu acho até o estilo dele muito parecido com o Pedrinho, né? Até o porte físico, ele é bem magrinho ainda. Eu acho ele bem habilidoso, como sempre gostei do Pedrinho, só que ele é afobado, né? Ele é afobado, ele pega a bola e vai levando e cai, sabe? Então tem esses problemas ainda que ele tem que melhorar, mas ele é menino ainda. Eu também falei, eu já estava esperando, o Roger Guedes ou ele vai fazer 2 gols ou ele vai ser expulso. Eu tinha falado isso até no comentário na última live do Tabelinha, e o cara foi mordido mesmo contra o Palmeiras, não tem como. Eu acho que ele não foi expulso porque não tinha o Felipe Melo em campo, né? Não seria uma briga inevitável aí, talvez. Mas eu gostei muito, cara. Gostei muito do jeito que o Corinthians jogou. O primeiro tempo foi ótimo, cara. Tanto se tratando ali do Corinthians e do Palmeiras. O segundo tempo deu uma diminuída de qualidade, mas eu não sei se vocês vão concordar comigo. O primeiro tempo ali do jogo, cara, e até pelos gols, né? Principalmente o segundo gol do Roger Guedes, foi um dos melhores Corinthians e Palmeiras aí dos últimos anos, né? Que muitas vezes tem jogos ali meio... muito truncados e não é muito legal de assistir, mas aquele segundo, um golaço, cara, golaço. Inclusive, esse gol do Roger Guedes até me lembrou um pouco, talvez eu vou falar uma heresia aqui, mas me lembrou um pouco aquele gol do Sheik na Libertadores contra o Santos. Tudo bem que ele parou a bola, estava mais longe, mas também chutou no ângulo, cara. Então, aquele chute do Roger Guedes foi perfeito. E só para finalizar... com relação ao Paulinho, eu tenho visto notícias aí que o empresário dele já deu como certo, cara, que o Paulinho vem aí para a próxima temporada no Corinthians, parece que já vai vir daqui a pouco e fica nos treinos, né, como a janela já se fechou. E como já estão repatriando todo mundo, né, das antigas, estão falando agora até no Romarinho, né, estão falando no Romarinho. E aí, cara, o Romarinho, para mim, desses nomes, apesar de não ser o melhor, né, comparando com o Paulinho e tudo mais, só que para a carência que o Corinthians ainda tem ali no ataque, né? Apesar de ter o Roger Guedes, o Mosquito, acho que o Romarinho ia chegar aqui e fazer muita diferença se vir. Então, antes de passar aí para o Silvio Rocha, só tenho para falar: Romarinho! Eu sei que o pessoal tá cornetando aqui, ó. O meu amigo Vandeco colocou aqui: falar do Corinthians sem bebê é muito difícil. Precisa ser criativo. essa foi boa. Você falou do Romarinho, ele falou só lembrança aqui. O Richard tá falando tamo junto, Barba, né? O Richard é corintiano. O Vandeco falou: falar de Corinthians não é melhor falar do Santos. Aqui, clubismo à parte, mas assim, a verdade é que a gente pelo menos viu um Corinthians mais consistente, né? A gente vocês vêm falando sistematicamente aí nos outros programas sobre essa questão do Silvinho tirar o melhor de cada jogador. Foi o que o Léo falou do melhor aproveitamento, né? Eu acho que com o tempo, né? Dando tempo para ele trabalhar, eu sei que o Campeonato Brasileiro é um campeonato que destrói técnicos, né? Então, se você não tem uma campanha, o meu São Paulo está assim, né? O Crespo está sendo cobrado e eu acho que muitas vezes essa cobrança é boa assim, para o técnico sair um pouco da zona de conforto. No caso do São Paulo, depois a gente vai falar sobre isso, mas também pode interromper alguns trabalhos que podem ser produtivos, né? O Silvinho, tudo bem, ele vem de uma escola europeia lá, que ele até implantar um jeito de jogar no Corinthians, né? E o clube brasileiro não dá muito tempo pro treinador, né? Muito se falou, né? O que adianta dar uma McLaren pro cara que o cara não sabe dirigir? Então eu queria que vocês pontuassem sobre isso mesmo, sabe? Vocês acham que o Silvinho, tudo bem, um jogo legal, é melhor esperar alguns outros jogos, não dá para trocar. Acredito que o Corinthians não vai fazer
cometer esse pecado de trocar o treinador aí faltando 15, 16 jogos para terminar o campeonato. Tem que dar tempo para o Silvinho trabalhar. E até onde dá para se esperar o Corinthians nesse Campeonato Brasileiro? Barba e depois o Léo, por favor. Então, até esqueci de falar mais do Silvinho, né? Até respondendo aí, foi o Vanderlei que falou que tem que... E o Vanderlei, eu falei do Corinthians, que o Corinthians jogou bem, ele falou, em qual canal passou esse jogo que vocês estão falando? Esse é o sarrista. Então, que acontece? Eu concordo com você, Silvio. Eu também não acho legal toda a dança dos técnicos aí toda hora mandando embora. A grande questão, eu acho que não deveria ter trazido o Silvinho. Ele está aprendendo ainda a ser técnico, né? Eu não considero ele ainda preparado para ser técnico, ainda mais de um time tão grande, cara. Foi o mesmo erro ali com o Rogério Ceni, salvo algumas outras questões que tinha com a diretoria e tudo mais, né? Só que assim, cara, o Silvinho tem erros que a gente não entende, fica igual o Vanderlei falou qual jogo a gente assistiu, tem várias vezes a gente não sabe qual jogo que está na mente do Silvinho, que o Silvinho está vendo. Eu vou citar esses 3 empates aí contra Juventude, Atlético Goianiense e América. O jogo contra o América, que foi o último, o segundo tempo só deu Corinthians, gente. Tava 1-1, só deu Corinthians. E o Silvinho deixa o jogo inteiro, tira o Renato Augusto, tira o William, o jogo fica travado ali, não coloca o Piton. O Piton ali era uma escolha óbvia para a lateral esquerda, já que o América mal estava atacando. O Piton não sabe marcar, mas ataca muito bem, tanto que na base ele já jogou muito de meia esquerda. Então, cara, é isso, Silvio. Como eu falei no começo, eu concordo contigo, não acho que tem que ficar mudando toda hora, só que o Silvinho comete erros que a gente fica desesperado, cara. Desesperado. Eu tô, às vezes, assistindo um jogo, dá vontade de quebrar a TV, cara. Eu nunca tive uma raiva tão forte com o técnico do Corinthians como o Silvinho. Lembrando que nos últimos anos vimos Cristóvão, Jair Ventura, vimos também o Carille numa segunda passagem que estava bem zoado, né? Mas o Silvinho, para mim, não dá, cara. Eu vivo repetindo isso, eu sei que fica até meio chato, mas é a minha opinião, eu não consigo, cara. Não consigo com o Silvinho. Barbie, o que a gente mais viu, cara, depois desse jogo contra o Palmeiras aí, perdão, que a gente mais viu nas redes... Desculpa, imagina, manda. Só concluindo, esqueci de falar, então o Corinthians fez um jogo legal contra o Palmeiras, mas o problema é esse, eu não tenho confiança no time, eu não sei como é que ele vai entrar contra o Bragantino, porque contra o Palmeiras ele tava com a corda no pescoço, se ele não ganhasse aquele jogo, ele ia ser mandado embora, cara. E contra o Bragantino agora ele tem uma folguinha, será que ele vai entrar do mesmo jeito? E depois, na outra rodada, será? Eu não tenho essa confiança, esse que é o problema. Exatamente isso, é mais ou menos a linha de raciocínio que eu tenho. E para esse orelhudo aí desse Vanderlei aí, presta atenção, porque o Corinthians, com esse time que jogou contra o Palmeiras, pode vir jogar muito bem, que os jogadores estão se entrosando. Agora falando do Silvinho, ô Silvio, cara, eu tenho o mesmo pensamento que o Barba, e eu vou mais além. Eu acho que o jogo contra o Palmeiras, por exemplo, o Corinthians ganhou mais na individualidade de jogadores do que por mérito deles, né? O primeiro gol foi uma tabela entre grandes jogadores, Renato Augusto, Juliano e Roger Guedes. O William fez uma grande jogada uma hora no meio campo ali. Aí logo depois teve o gol do Roger Guedes, que foi um golaço. Então você vê, claro, não vou tirar o demérito do treinador que colocou esses jogadores em campo, mas se você perceber, foi mais individualidade do que propriamente ali uma jogada de treinamento, né? Uma jogada de treinamento é aquela jogada ensaiada, que você vê uma bola alçada na área, que cai na segunda trave, volta para a primeira, enfim. Não foi ali gols treinados, foi gols de individualidade, e que é o que ele tem hoje, né? O Corinthians, o que mais tem hoje, o time titular é muito bom, né? Já passamos ali períodos de muito nervoso, tanto que aquele período de nervoso lá com Otero, Casares, Ramiro, Matheus Vital, eu fui parar no hospital e minha pressão estava 19/10. Então esses caras quase me mataram do coração, e agora minha pressão está 12/8, tô com coração de menino com esse time do Corinthians aí. Espero que o Silvinho não me volte para esse tratamento de medicação para pressão arterial. Agora é o seguinte,
Corinthians tem uma sequenciazinha aí que dá para somar alguns pontos contra times que estão ali nas cabeças, né? Então agora é hora de chegar forte realmente e aí já garantir umas posições entre os 4 ali, vamos pular o Fortaleza, vamos pular o Red Bull Bragantino. Eu falo vamos porque eu sou corintiano, nunca neguei isso aqui no programa. Vamos pular todos esses times. O Red Bull Bragantino tá ali na frente do Corinthians, esse daí vai ser o primeiro a ser pulado. Acho que o Corinthians tem tudo para despontar. Não vou falar de título porque o Atlético Mineiro vai entrar de cabeça aí com tudo para ganhar o Campeonato Brasileiro, né? É o famoso cavalo paraguaio, o Vagnão lá do Futebol BR, o seu telespectador lá, Barbá, não vai gostar muito disso, mas o Atlético Mineiro é o cavalo paraguaio e é capaz de perder até esse brasileiro. Eu não duvido, alguém duvida aí? Eu não duvido. Pode não ser pro Corinthians, mas tem Flamengo, tem Palmeiras, né? Tem outros times aí. Léo, mas você falou que o Corinthians não briga pelo título e concordo, só que a gente tem que colocar aí esses 3 jogos que ficou empatado aí contra times que o Corinthians poderia ter ganho, adiciona 6 pontos, o Corinthians era vice. 39, terceiro colocado. Não, em segundo. Segundo, né? Em segundo. 38, estaria em segundo. Verdade, Barba. Então vamos brigar pelo título, sim. Vanderlei, Oreiudo. Meus amigos, pode falar, Barba. Vocês já jogaram pôquer? Eu não. Não, eu não. Também não. Então, porque eu vi uma coisa muito legal, que o que o Silvinho fez nesse jogo contra o Palmeiras foi o que é conhecido no pôquer como all-in, cara. Ele colocou todas as fichas dele. Jogou os moleques para ataque, colocou o cantijo. Então, era todas as fichas ali. Se desse errado, já sabia, mas era o que ele tinha para fazer. E aí foi o que aconteceu nesse jogo, né? Foi o all-in, Silvinho. Entendi. Meu amigo Léo, a resposta do Vanderlei. Fica assim, não. A vida de corintiano é assim mesmo, de passar muito nervoso. Espero ver você até o final do Nossa, obrigado, Vanderlei. Até o final do ano, ele é um cara de bom coração. Esse ano ainda como nozes, viu, Vanderlei? Final do ano acho que eu vou comer nozes ainda. Meus amigos, deixa eu só pontuar aqui para vocês. A gente tem um convidado que vai entrar daqui a pouco, um convidado palmeirense, eu acho que vai falar legal aí sobre essa vitória do Palmeiras. A gente tem um parceiro nessa live que muito nos deixa muito felizes, que é a Roadix Produtos Automotivos, né? Então, a gente tem aqui, na nossa costumeira, a gente já faz isso algumas vezes, o Léo até já fez a gente já ofereceu alguns prêmios, né? Mas agora é oficial, né? A Roadix está com a gente nesse tabelinho, então, nessa mecânica aí que a gente vai promover, então, você deixa aqui seu placar, também vai valer para as redes sociais, do jogo Bragantino e Corinthians, que vai ser no sábado, né, às 19 horas, lá em Bragança. O Bragantino vem embalado, aí, foi como o Léo falou, da questão aí, o Bragantino foi para a final, né, primeiro pode conseguir aí um feito inédito pro time, o time que tem muito investimento, né, tem uma marca muito forte por trás, né, Red Bull. Então, deixa aí o seu placar. Vocês querem começar, Léo e Barba? Claro que vocês da bancada não estão concorrendo, é só o pessoal aqui e que for lá nas nossas redes sociais. Vamos lá, deixa o seu placar, Léo, depois o Barba. Red Bull, Bragantino e Corinthians vai ser o jogo, o Coringão joga fora, vai ser 3-1 pro Coringão esse jogo. 3-1, tô um pouco menos otimista, mas ainda vou de vitória, 2-1 Corinthians. Olha o que é o otimismo aqui do Eduardo colocou, do Timão 2 Toques. Corinthians 7-1, hein? Nossa, hein? Boa, Desculpa se tiver algum Santista assistindo, mas é o Bragantino, gente, não é o Santos, não. E a gente não tem mais o Tevez. Legal, meus amigos. Então, vamos lá. Esgotamos aí o Corinthians, vamos falar do Palmeiras que conseguiu. A gente estava aqui com... tá aqui. Ô, Léo, você quer fazer as honras para o nosso convidado palmeirense? O palmeirense... Olha, primeiro... vou falar para você, o cara é bom de palpite, hein, Léo? Esse cara é muito bom de palpite, eu preciso conversar com ele sobre os meus jogos que eu faço na loteria esportiva. Porque o Christian é um inescrutável. Ele é um cara bom de palpite, ele é um cara visionário.
na parte de adivinhar placares aí. Se bem que foi a favor do time dele, esse último não conta. Ele falou com o coração, com a emoção e não com a razão. Boa noite, Cris. Ei, sorrisão bonito, hein, cara? Boa noite, meus caros. Tudo bem? Léo, Silvio, Barba. Meu, uma honra participar aqui com vocês novamente no Tabelinha. Já me sinto parte da família aí, né? Ontem eu tive o prazer também de participar do canal do Barba, foi muito show, cara, muito legal. A gente deu muita risada, cara. A gente falou de uns pereba antigos, jogou no Corinthians e no Palmeiras. Mano, puta, fala uns aí, lembra aí, pô. O Michael Jackson? Deu o Michael Jackson, Max Pardalzinho. Wellington Saci. Eu lembrei dos caras assim, velho. Puta, que da hora, cara. Muito bom. Ô, Barba, eu queria pedir desculpas que ontem eu não consegui participar, estava resolvendo questões pessoais. Eu estava pensando que ontem fosse terça-feira, cara. A cabeça do Léo Assis não tá muito boa. Aí eu tinha um compromisso à noite, aí quando foi em cima da hora que eu fiquei sabendo e não consegui entrar. Tava me tremendo para entrar, mas cheguei muito tarde em casa. Depois eu vou assistir aí na íntegra. Ô, Léo, fica tranquilo, o pessoal entendeu, porque eu contei para eles, né, o que realmente aconteceu, você não tá querendo admitir aí, que você assistindo o jogo do Atlético Mineiro e Palmeiras, infelizmente com aquele gol do Dudu, você quebrou o seu computador, né, jogou no chão, então ele ainda tava ali consertando, então eu expliquei pra galera, hoje aí já conseguiu consertar o PC, então já tá na live. Não, o PC tá inteiro, eu não quebrei o PC não. Vai, toca aí, Silvio, que agora nós temos um palmeirense aqui e ele vai tripudiar, né? Eu vou fazer o quê? De tanto que eu critiquei já esse Abel Ferreira, mas vou continuar criticando, tem coisa para falar aí, hein? Legal, meus amigos. Então vamos lá. Os titulares do Palmeiras receberam aí, tiveram uma folga aí na intensidade dos treinamentos, né? É bem provável, veiculou, já vinham falando antes mesmo de o Palmeiras ir para a final, mas agora intensificou, que parece que o Abel, aí o Christian vai poder falar para a gente, talvez o Abel não fique depois desse campeonato, né, da final aí, tem propostas aí de fora, já disse na coletiva que tinha recusado, né, algumas propostas, o Mike vai passar por cirurgia, né, então o Mike, o lateral direito aí, e é um problema para o Palmeiras, porque o Marcos Rocha tomou o cartão amarelo, né? Não vai poder jogar a final Não, tá dando tudo certo. Gabriel Menino, você é louco. Legal. Então, vamos lá. Então, Christian, queria que você falasse aí do seu sentimento. O Palmeiras, pelo segundo ano consecutivo, conseguiu um belíssimo resultado, né? Então, jogou por uma bola, como dizem, né? Conseguiu suportar aí a pressão inicial, que eu imaginei que fosse mais. O Atlético, como o Léo e o Barba disseram, né? O Atlético tem no papel um dos melhores times, mas talvez não soube aí, tem um excelente técnico, mas talvez não soube aproveitar essa volúpia, esse poder ofensivo aí. Então eu queria que você falasse, depois o Léo e o Barba complementasse. Vamos lá, primeiramente, acho que eu vou jogar na Mega Sena, porque eu vi numa batida aí, cara, acertei 3-0 contra o São Paulo, fui contra tudo e contra todos, tá? Aí depois eu acertei o do Corinthians, Palmeiras e Corinthians, e eu fui a favor do Corinthians no placar, hein? Na verdade, ali eu dei 2 placares, né? Eu falei 1-1 ou 2-1 Corinthians, deu 2-1 Corinthians, né? Acertei o placar. E agora, cara, eu falei 1-1 Palmeiras. Eu tô jogando na Mega Sena, pô. Você é louco. Não, vamos falar do Palmeiras. Pô, Palmeiras, cara, é só alegria no meu coração, só alegria no meu peito. Tirando essa derrota do Corinthians aí, mas aí já tá previsto, já que ia perder pro Corinthians. Poderia até ser qualquer outro time. Já ia estar previsto que ia ser. Não tirando o méritos, tá? Do Corinthians, do Roger Guedes, jamais. Mas assim, tava previsto ali, cara. O Palmeiras não tava focado. O foco do Palmeiras era o Atlético Mineiro, foi o Atlético Mineiro, né? E conseguimos o objetivo, né? Palmeiras classificou. Foi o que o Léo falou no último tabelinha que eu participei, né, que da semana passada, que era a estratégia, cara, e foi isso mesmo, realmente o Léo estava certo, foi a estratégia que o Abel usou, né? O que o Abel entendeu? Até falei antes no canal do Bardo.
no meu ponto de vista, tá? O Abel entendeu que o time do Atlético em si, os 11, é bem melhor que o do Palmeiras. Ataca mais, tem jogadores de qualidades, principalmente lá na frente, né? O Abel entendeu isso. A leitura do jogo dele foi essa. Então ele segurou o time, cara. Ele segurou o time, entendeu? Quando o Palmeiras tomou o gol, ele botou a mão na cabeça e pediu pros caras: calma o coração, não sei o quê, não sei o quê. Meu, ele tirou o Rony, já tinha perdido algumas oportunidades, né, para fazer o gol, e colocou o Verón, que para mim foi uma excelente substituição, cara. A gente vem criticando o Abel aí por causa de substituições, por causa de esquema errado, mas ali ele leu o jogo certinho. O Rony tava vindo numa batida errada, ele tava perdendo muito gol. Ele colocou o Verón, aí a jogada lá, o Piquerez calou minha boca ontem, calou minha boca, eu critiquei ele pra caramba semana passada aqui no Tabela. Eu ia falar. Ele calou minha boca, parece que foi pra mim, assim, né? Voltou a chegar na câmera, fica quieto, Cris. Sou eu. Bom jogador, viu? Gostei muito dele. Agora ele é bom jogador, né? Agora ele é bom jogador. Agora ficou fácil. Mas ele deu um passe em profundidade ali pro Verón. O Verón é o raio, né? Então tomou. Mas para mim ainda foi falha do Natan. Natan não fez uma boa partida, o zagueiro do Atlético. Ele tomou um cartão amarelo besta, bobo, dando uma cotovelada no Luan. Falamos isso no canal do Barba ontem, né, Barba? E depois ele falhou com o Verón ali. Ali era caixa, cara. Ele não tinha muito o que fazer, não, cara. Ali não tinha muito o que fazer. 1-1 Palmeiras soube ter a cabeça no lugar, segurou o jogo. Felipe Melo, um monstro sagrado, mais um jogo que, minha Nossa Senhora, que esse cara jogou com 38 anos, tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira, monstro sagrado. E é isso aí, cara. Dudu jogou bem, o time jogou bem, Marcos Rocha jogou muito bem, né? O Marcos Rocha, ele é o contrário do Luan, do zagueiro. Vou te explicar. O Luan, quando tem jogo pequeno, joga muita bola. Jogo grande, meu Deus do céu, é um Deus nos acuda. Ontem ele foi inverter uma bola parada, deu na cabeça do Vargas lá, o Vargas quase fez o gol, né? Beleza. O Marcos Rocha, ele é o contrário. Jogo pequeno, você vê umas besteiras que ele faz, cara. Agora, jogo grande, ele cresce, cara. Aquele cara, ele foi feito para jogar jogo grande, entendeu? Assim, vai ser uma baixa, né? Mas assim, eu acredito que o Gabriel Menino, pela idade, pela bola que joga, ele foi para a seleção, tudo, vai conseguir suprir o lugar. O que o Abel tem que fazer? Trabalhar a cabeça dele, né? Porque é menino. já diz o nome, é menino. Tem que trabalhar a cabeça dele, treinar bastante, né? O foco do Palmeiras não é mais o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, eu não sei como é que vai ser o ritmo do Campeonato Brasileiro, porque o foco tá nessa final, cara. São 2 meses, mas a cabeça tá lá contra o Flamengo, né? Acredito que o Palmeiras agora ganhou um gás positivo, né? Nas próximas rodadas ainda pode ser que ganhe. Até ontem no canal do Barba eu apostei 3-0 no Palmeiras contra Chape. É isso, Barba? Juventude, Juventude, 3-0 mano, eu tô perdido, tô feliz que eu nem sei como que o Palmeiras vai jogar. É tudo de verde, é tudo Nossa, de verde. É tudo verde. De América Mineiro, Palmeiras, Goiás, Curitiba, tudo bom. Aí, cara, o que acontece? Aí o Palmeiras eu acho que vai ganhar um gás agora. Esses primeiros jogos, acho que o Palmeiras vai arregaçar, vai ganhar mesmo. Mas conforme vai chegando próximo à final da Libertadores da América, o foco vai mudar, a cabeça dos caras vai mudar e o Palmeiras vai patinar no Brasileiro. É o meu ponto de vista, eu acho que vai acontecer isso daí. Eu não... Posso tomar a palavra, Silvio? Eu não vejo... Não, só um minutinho, só Sim. O Gessé colocou aqui, Dudu predestinado, ele poderia ser capitão no lugar do Felipe Melo, aquele folgado. Você concorda com isso, Christian? Não, assim, o Dudu já foi capitão do Palmeiras, um bom tempo aí, né? O Cuca colocou ele de capitão um bom tempo. Ele evoluiu muito com isso daí, ele criou mais responsabilidade. Mas assim, eu ainda sou do conceito, eu ainda penso que assim, os mais experientes têm que ser capitão, tá? Lógico, questão de liderança também, né? Às vezes o cara é mais experiente, mas não é líder, né? Mas assim, por exemplo, o Jô, para mim, eu vejo ele experiente, mas eu não vejo ele como um cara líder. Só um exemplo fora da caixa aí. Mas aí o Felipe Melo, ele é o capitão do Palmeiras, é indiscutível. Tirando ele, tem que passar para outro mais experiente, né? Acredito que o Everton,
e até mesmo o próprio Gustavo Gomes, quando tem jogo internacional, eu acho que deve ser ele o capitão, entendeu? Pelo fato da língua, apesar que o Felipe Melo também fala 2, 3 línguas, né? Então, eu acredito que o Felipe Melo é o capitão. O cara não é folgado, não, mano. O cara se pôs no jogo. Ele anulou o Hulk os 2 jogos, entendeu? E ele tem que bater de frente. Todo time tem que ter um cara assim. Tá muito Nutella o futebol hoje em dia. Se os caras, mano, os caras não podem fazer mais nada. Não pode bater, não pode meter o dedo na cara, não pode peitar os caras, que aí os caras falam, ele é folgado, não sei o quê, não deve fazer isso. Na década de 90 lá, ninguém falava nada disso. Era Edmundo, era Romário, era um monte de cara aí, cara. Ninguém falava nada. Hoje em dia, tem um jogador assim, nossa senhora, acaba com o mundo, para. É muito mimimi, cara, pelo amor de Deus. Você acha que o Felipe Melo, Christian, ele pode ser importante aí, capitão na final da Libertadores, como foi o Diego para o Flamengo em 2019? Tudo bem que são estilos, posições diferentes, mas que colocando são jogadores experientes e que muitas vezes ali o Felipe Melo fica no banco e o Diego mais ainda, né? Banco do Flamengo, mas naquele jogo foi muito importante. Você acha que é mais ou menos por aí? Primeiro, Barba, eu não acho que são tão posições diferentes assim, não, porque o Diego tá jogando mais recuado hoje em dia, né? Ele já tá jogando como segundo volante. O Felipe Melo é primeiro volante, mas tem um passe de segundo volante, né? Um passe e um lançamento de segundo volante. Então eu não acho tão diferente. Mas assim, eu acho que é tão importante quanto, tá? Tão importante quanto. O Diego é um cara também já experiente, com bagagem de Europa, um cara inteligente, fala várias línguas, né? Um jogador ótimo, e o Felipe Melo também não fica atrás, entendeu? Então eu acho que os dois são o capitão, né? O do Flamengo e o do Palmeiras, no meu ponto de vista, como amante do futebol. Ô Christian, você renovaria com o Felipe Melo se você fosse conselheiro da Leila? Desse um conselho para a Leila, renova com o Felipe Melo na temporada que vem? Até os 40 anos eu renovava com ele, mais 2 anos. Já renovou, não renovou? Não, vai decidir agora em dezembro, final de novembro. Sabe por quê? Vai ser inevitável não renovar, né, cara? Não, então, hoje ele deu uma entrevista, o Felipe Melo, para, se eu não me engano, posso estar falando besteira aqui, mas para a ESPN da Argentina. E os caras questionaram ele sobre o Boca e tal, e eu acho que é jogo dele, né? Mas assim, ele tem um carinho pelo Boca. Ele falou que gostaria de jogar no Boca antes de encerrar a carreira, né? Que isso daí ele quer mesmo e tal. Beleza. Então o Palmeiras pode, se ele quiser isso mesmo, o Palmeiras pode fazer o seguinte com ele: aproveitar ele mais um ano, 39, 40 anos, encerrar no Boca lá, velho. Vai jogar no Boca, entendeu? Aí vê com ele. Mas assim, se eu fosse a Leila, no caso, Felipe, encerra aqui, 40 anos, eu te dou mais 2 anos de contrato, te dou um aumento. Porque assim, cara, lógico, conforme o cara vai ficando mais velho, ele vai perdendo velocidade, ele vai perdendo tudo. Mas o que acontece? Tem a liderança lá dentro, sabe? Não é só as 4 linhas, entendeu? É o vestiário, cara. É os treinamentos, entendeu? É o dia a dia dos caras. Então, mano, é a liderança, você entende? O Diego deve ser um cara assim pro Flamengo também, né? Eu não acompanho o Flamengo a fundo assim também, porque eu sou palmeirense, mas o Diego, ele mostra ser um cara assim, entendeu? Então, tipo assim, esse tipo de cara, sempre tem que ter no elenco, tá? Sempre. Fernando Praz foi até os 41 com o Palmeiras, aí tem o Palmeiras, não, chegou agora, não dá mais. Entendeu? Esses caras tem que ter, velho. Tem que ter, porque, os caras é liderança. Às vezes não é só nas 4 linhas, entendeu? É no vestiário, é numa preleção, é num treinamento, é orientando os moleques da base, entendeu? Então tem que pensar em tudo isso, cara. Tudo isso. Perfeito, essa daí do... Desculpa, Silvio. Não, essa daí continuar, do Felipe... Pode continuar. Essa do Felipe Melo querer jogar no Boca Juniors, ele, pra mim, se mostrou mais xarope do que ele já é, né? Um xarope carinhoso, porque é daqueles jogadores que a hora que parar de jogar vai deixar saudades, né, cara? Agora eu não tô nem comentando como adversário, tô comentando como um amante do futebol. Eu adoro esse tipo de jogador, esses caras que polemizam mesmo, que não tem mimimi. Eles põem ali as opiniões políticas deles. Olha o Toninho, meu vizinho aí, Antônio Carlos, um grande abraço. Palmeirense, deve estar feliz da vida. E esses caras, eles não têm medo de falar, né? Esses caras que nem Renato Gaúcho, Felipe Melo, até mesmo o Abel Ferreira, o treinador do Palmeiras também, esse cara também, chato pra dedéu,
É um narcisista, mas ele é um cara que fala as verdades, o que ele acha a verdade dele, ele vai lá e fala e não tem problema. O que eu queria te falar, Cris, que eu queria te fazer uma pergunta, e a gente não pode deixar de dar as joias a quem merece, né, cara? Eu gostei muito do jogo que fez o Veiga, hein? Veiga jogou muito bem e voltou, parece que para a posição de origem onde ele sabe jogar, hein? Pois é, Léo, no primeiro jogo ele foi apagadíssimo. No primeiro jogo ele foi muito apagado. Eu até comentei aqui na semana passada que se eu sou o Abel, eu tiro ele antes, né? Coloco o Scarpa ali e tal, mas agora parece que ele tomou um puxão de orelha, né? Pelo visto, e esse jogo ele jogou muito bem. Ele muita bola, jogou muita bola. Mas ali foi puxão de orelha, viu? Pode ter certeza, porque no primeiro jogo ele ficou muito apagado. No Allianz Parque, pô, dentro de casa, não pode ser assim. Né? Mas você viu que as estratégias, não te cortando, você tá falando do primeiro jogo, as estratégias adotadas foram bem diferentes, né? O Palmeiras marcou com o time inteiro atrás da linha da bola no primeiro jogo. Palmeiras agora, o jogo de volta, que foi em Minas Gerais, já propôs o jogo. Se você pegar os lances ali, o Palmeiras saiu pro jogo, né? E aí o Veiga não é um jogador de marcação, tem mais espaço, sabe jogar e conseguiu desenvolver o futebol dele ali, né, meu? Léo, eu discordo um pouco, tá? Eu acho que as duas estratégias dos dois jogos foi um pouco parecida, tá? Talvez tenha mudado um pouco ali o esquema tático, mas eu acho que foi muito parecido. O Palmeiras jogou por uma bola e jogou apostando no contra-ataque dos caras, dos jogadores da frente, no caso do Dudu e o Rony, né? E no primeiro jogo também, só que no primeiro jogo ele entrou com o Luiz Adriano, né? Ele entrou com 3 atacantes, agora ele entrou com 2. Mas assim, o Palmeiras basicamente foi, mano, buscar uma bola. Era isso o jogo do Palmeiras, é buscar uma bola, né? E deu certo, deu certo. Eu como torcedor, como amante de futebol, eu não gosto de time assim, não gosto de ver jogo assim, cara. Mas, por estratégia, deu certo. Então, vamos bater palma. Ô, Christian e todo mundo, assim, que tô curioso para saber a opinião. Vocês acham que provavelmente o Abel vai adotar essa mesma estratégia contra o Flamengo na final da Libertadores? E por se tratar de jogo único, vocês acham que esse fato beneficia mais o Flamengo ou o Palmeiras, por ser um jogo único e não 2 dessa vez? Totalmente o Flamengo, eu acho. E vocês? Muito o Flamengo, muito. Porque uma estratégia, você consegue... É muito mais fácil você adotar uma estratégia em 2 jogos, em 180 minutos, do que em 90, né? Porque você traça uma estratégia melhor. Dentro de um jogo só, o imponderável ele se mostra muito mais forte. Você não tem como medir o que vai acontecer dentro do espetáculo. Por isso que eu acho que o jogo está bem aberto, não tem favorito. E o Palmeiras, eu acho que, Christian, na minha opinião, o Abel Ferreira ali, pelo que a gente já conhece, ele vai adotar uma estratégia bem parecida com o que ele fez no primeiro jogo contra o Atlético Mineiro, viu? Eu acho que o Palmeiras não vai se lançar ao ataque, não. Até mesmo porque o Flamengo voltou a jogar bem esse último jogo contra o Barcelona, foi um time totalmente ofensivo, e o Abel Ferreira não é bobo, deve ter assistido o jogo com certeza, e o Palmeiras, para mim, vai adotar uma estratégia de empate, buscando um gol, talvez, e, cara, não levar para os pênaltis, porque Palmeiras dos pênaltis a gente já sabe, né, Cris? Mas ele vai jogar por uma bola, ele não vai se lançar ao ataque, não, cara. Eu tenho certeza disso. Eu tenho uma dúvida, meus caras, se vocês podem tirar a Barba, não sei se talvez esteja mais inteirado, o Léo, o Silvio, quem for. Vai ter confronto de Palmeiras e Flamengo no Brasileiro antes da final? Eu tô por fora da tabela. Não, acho que não vai ter. Se não teriam falado na televisão hoje, não vai ter, não. Não vai ter porque praticamente fechou, né? Fechou. Já teve? Foi no começo do turno. Foi no começo. Acho que no começo. Foi 3x1, né? 3x1. Tomou um couro no Allianz Parque. 3x1 e 2x0, né? Lá no Rio. Não, o Palmeiras tomou um couro agora no Allianz Parque. Não, desculpa, é verdade. Cara, o Rogério Ceni ainda no jogo lá do Rio de Janeiro. É isso. Não, por quê? Eu perguntei isso. Vamos imaginar que existe um jogo aí antes da final. Se existisse esse jogo antes da final, o que acontece? O Abel ia tentar enganar o técnico do Flamengo, o Gaúcho. Renato Gaúcho. Com certeza, o Abel, se tivesse um jogo no Brasileiro, o Abel ia para cima do Flamengo, que nem um louco para ganhar do Flamengo, para mudar o esquema tático, meter 4 atacantes, com certeza. Porque
Aí o Renato ia ficar na dúvida no jogo da Libertadores. Como é que será que vai vir o Abel? Né? Mas agora eu concordo com vocês. Eu acho que o Abel ele vai vir que nem veio com o Atlético. Eu acho que ele vai vir segurando lá atrás, Dudu, Rony na frente para jogar a bola do Veiga distribuindo e vamos ver o que dá. Porque assim, o time do Flamengo, no meu ponto de vista, o ataque do Flamengo ainda é superior ao Galo. Você entende? Que já é um ataque forte. Então, eu acredito que o Abel vai usar a mesma estratégia. Se tivesse um jogo ali no brasileiro, entre Palmeiras e Flamengo, até essa final, o Abel ia tentar enganar o Renato, com certeza. Ele ia mudar o esquema tático no jogo do brasileiro, para depois o Renato é malandro, né? Bagunçar a cabeça do Renato lá na Libertadores. Mas como não tem, eu acho que ele vai manter o mesmo padrão. Você acabou falando aí, Christian, que o Palmeiras, nesses entre-jogos aí até a final, talvez vai vir com força máxima e atropelando os adversários. Eu não penso dessa forma, cara. Eu até no começo. No começo. Então, no começo, né? Não, então, mesmo no começo, eu penso de outra forma, tanto que até nos meus palpites lá do Lotecart eu coloquei que esse jogo contra o Juventude vai ser empate. Por quê? O Abel Ferreira, ele sempre adotou essa estratégia de poupar jogadores. Ele é a escola Mourinho, né, cara? Se puder, ele joga até com os massagistas. Ele poupa jogador mesmo, ele nunca deixou de falar que ele poupa jogador, aí ele fala que, não, temos que preservar do português é poupar, né, cara? E esse jogo a gente fala, tá muito longe, mas pro futebol não é muito longe, né? Pro futebol, os caras que jogam ali 2 vezes por semana, agora vai ser talvez um jogo só por semana, mesmo assim ele tem medo de perder um Dudu por contusão, ele vai ter medo de perder um Felipe Melo, que já tem uma idade avançada por desgaste físico. Então, se você pegar daqui até aquele jogo, o Palmeiras não joga mais 6 jogos, é isso que eu tô querendo dizer. Então o Palmeiras eu acho que não vai entrar com tudo no brasileiro não, cara. Esse mesmo medo que o Abel tem, o Renato também tem. Por quê? O Renato, ele tomou fumo no Abel no final da Copa do Brasil, cara. Você entendeu? É que nem o Cuca. O Cuca já se lascou de novo com o Abel. Então, assim, esse mesmo medo que o Abel tem, que você tá falando aí, eu também acredito que o Renato tenha. Imagina se ele perde o Gabigol. A gente pode perder o Dudu. E se ele perder o Gabigol? Você entendeu? A gente pode perder o Veiga. E se ele perder o Arrascaeta? Pior pra ele é o Bruno Henrique, que tá jogando muito, né, cara? Ele se contunde demais, né? A gente perde o Felipe Melo. Os caras perdem, sei lá, o Bruno Henrique, um exemplo, sabe? Jogadores importantes, eu falo, né? Não, o Renato sempre poupou. O Renato no Grêmio sempre poupou no brasileiro. Então, verdade, igual você tá falando o Abel, cara. O Christian, vai ser os dois poupando, então, cara. Vai ser os dois poupando, esperando por essa final, o que é um absurdo, né? É um absurdo. Eu queria entender quem foi que decidiu isso, de 2 times se classificam aí na semifinal para a final da Libertadores e você tem que esperar 2 meses para esse jogo, cara. Isso é uma loucura, cara. Também acho. O torcedor que não tá mais por dentro, passa um mês e meio, acho que ele até esquece que o time tá na Libertadores. Quando vê, fala, semana que vem. Fala, é mesmo, hein? São 2 meses, galera. Até outro dia a Libertadores acabava em junho. Mas verdade, aquele negócio de imitar os gringos, tudo bagunçado, né? América do Sul é tudo bagunçado, né? Esse calendário... Desculpa, esse calendário não teve... Pode falar. Ficou para 27 de novembro, é isso o jogo? É isso. Então, eu acho que esse calendário também entrou pela pandemia, não foi? Por conta da pandemia? Que mudou um pouco isso? Não, desde antes, acho que 2, 3 anos atrás aí já. Então, é porque estão copiando o gringo, né? Como sempre. Verdade. Na Champions, então, que é foi o quando ano entrou inteiro. uma final só, é verdade, Barba, é verdade, tem razão. Mas aí pela primeira vez eu acho que vai ser bom copiar o gringo ali com a Champions e tirar esse negócio do gol fora, gente. Não é só porque o Palmeiras se beneficiou disso. O gol fora foi colocado por vários motivos no passado, inclusive para colocar um time visitante que sempre jogou retrancado, né, ou quase sempre, para ele se propor mais e ter um futebol melhor. E hoje acontece o contrário.
Porque antes falava, pô, o visitante vai se abrir porque um gol para ele vai mudar muita coisa e o mandante tem que jogar porque tá jogando em casa. Só que hoje mudou as coisas, né? E O mandante não joga, né? O mandante não joga. O tiro saiu pela culatra, é verdade. Eu não gosto de gol qualificado. E só mais uma coisa, porque o Christian falou muito bem aí do jogo do Palmeiras e Atlético Mineiro, então acho que sobre o jogo não tenho mais nada a acrescentar, mas eu queria deixar claro que o pessoal está reclamando, né, de não ter essa final de Atlético e Flamengo. Assim, eu torci por essa final também, como corintiano, e como acho que seria uma final mais legal de assistir, mas o Palmeiras passou com méritos, né, pessoal? O Palmeiras passou com muitos méritos, e outra, tem a galera que reclama, porque, o chaveamento do Flamengo, porque foi o Barcelona, e foi não sei qual time e tal. Ó, quando você está fazendo uma análise e pega, esse time, ele teve um caminho mais fácil. O time que mais se ferrou nessa Libertadores com o chaveamento foi o Atlético Mineiro, que pegou o Boca, River e Palmeiras, né? E o Flamengo ali deu uma sorte. Só que isso é do futebol, isso é da competição, né? Então, se você está fazendo uma análise, tudo bem você falar isso, né? Falar, o time acabou dando sorte, mas ele chegou ali com seus méritos também, porque tem todos os times qualificados e ganhou a competição. Agora, outra coisa é falar como torcedor. Eu acho muito chato o cara que fala, depois vamos supor que o Flamengo ganha a final do Palmeiras e fala, mas o Flamengo ganhou também porque só pegou time podre até chegar na final. Pô, para com isso, né, meu? Falaram isso da gente ano passado. Teoricamente, o Palmeiras teve um caminho tranquilo, né? Deu fim, Libertar, aí pegou o River e tal, e o Santos na final, entendeu? Esse ano a história já mudou de figura, eu concordo com o Barba. Esse ano a gente pegou o São Paulo, aí pegamos agora o Atlético, pegou o Flamengo na final. Então, assim, comparado com o de 2020, a trajetória é bem mais puxada, é bem mais pesada. E eu acho que foi surpreendente acima de tudo, né, Cris? Eu vou falar para você que eu não imaginava, pela temporada que o Palmeiras vinha fazendo, eu acho que ninguém imaginava que o Palmeiras chegaria a essa final da Libertadores 2021. Até mesmo pelo caminho que o Palmeiras vinha fazendo e pelos jogos, né? O Palmeiras chegou bem aí a essa final justamente pela estratégia, pela estratégia adotada pelo português. Porque você disputar ali contra o Galo, do jeito que vinha, uma semifinal, cara, o Galo voando com grandes jogadores e o Palmeiras apresentando um futebol que a gente vinha criticando aqui dentro do Brasileiro, né, Cris? Barba, o Silvio também, a gente criticou bastante o Palmeiras. Eu fui um cara, que vinha aqui, bati bastante no Palmeiras. E não é que tá às mil maravilhas, não tá jogando bem, não tá jogando um futebol vistoso. Chegou com mérito, mas chegou dentro de uma estratégia adotada, que uma competição que nem a Libertadores, que é uma competição de guerra, um ambiente war, você tem que realmente jogar dessa forma e o torcedor, se for campeão daqui a alguns anos, nem vai lembrar como que jogou, só quer comemorar e quer saber de ser tricampeão, né? Só, Christian, só me esclarece uma coisa, porque apesar da estratégia ter dado certo, do Abel e tudo mais, eu só tenho uma crítica, cara, porque esse negócio que você falou em jogar por uma bola que ele faz, né? É muito parecido com o que o Carille fez no Corinthians em 2017. Só que o Palmeiras tem muito mais time, né? Muito mais time que o Corinthians tinha naquele ano. Então a estratégia do Carille deu muito certo, ele tirou leite de pedra. Agora eu acho que o Palmeiras podia jogar um pouco diferente. Então, Barba, como eu falei para você ontem no seu canal, eu discordo um pouco de você porque é o seguinte, o Abel, por que a torcida do Palmeiras reclama? Porque não tem um padrão de jogo. Mas por que não tem um padrão de jogo? Porque o Abel é um treinador que ele analisa o adversário. Por exemplo, vai jogar contra o Juventude, sei lá, um time que está mais abaixo na tabela. Ele vai jogar com 3 atacantes, ele vai tentar fazer o gol, vai para cima. Vai jogar contra o Galo, que é um time mais forte. Opa, segura o 3 zagueiros ali, os 2 laterais sobem pouco, tal. Ele analisa a estratégia conforme o adversário. O Carille já tinha um padrão, já era assim, já, né? Então eu já não concordo muito com você. Mas é aquilo, é uma estratégia que não me agrada, assim, eu também não gosto desse tipo de jogo, não acho que deixa o futebol alegre, não acho que deixa o futebol vistoso, então, cara, tanto o Carille quanto o Abel nessas estratégias, eu não gosto, mas dá certo, às vezes dá certo.
Ô, Christian, responde aí pro Gessé. Ele colocou aqui, se o jogo tivesse ido para os pênaltis, a tia Leila poderia bater. Ele estava assistindo ontem, Christian. Ele estava assistindo ontem no futebol, ele sabe que aquele pênalti da tia Leila contra o Periquito, aquele vídeo é sensacional. Ela fala assim, ó. Tem um meme dela que ela fala assim, ó. Como pode? Ô, meus amigos. Se ela tá lá, é gol, pô. Já era. Ô, meus amigos, só dar um serviço aqui. O Atlético Paranaense está ganhando de 1-0 lá na Arena da Baixada, né? Já tinha ganho do Peñarol lá no Uruguai. Então, tá praticamente aí 2 finais, né? Bragantino e Atlético Paranaense e Flamengo e Palmeiras, né? A Conmebol tá maluca, né, Silvio? A Conmebol tá maluca com isso daí, né? Maluca. Ficou maluca. Eu tenho um ponto. Só voltando um pouquinho no assunto, o do Timão Dois Toques lá, ele escreveu um negócio. Ele escreveu um negócio bacana ali, né? Que a gente não comentou também. Esse gol qualificado existe também em função dos jogos não irem para os pênaltis, né? E também é uma grande verdade. Exatamente, ele colocou aqui, foi inventado para diminuir as chances de pênalti, reduz muito a chance, mas você pode ser eliminado invicto. Então, justo, o Atlético. O Atlético foi assim. Exatamente. É complicado, né? Eu tenho um ponto a falar também, que é o seguinte, se o Palmeiras, porventura, não sei se vocês concordam comigo, tá? Vamos ver aí. Se o Palmeiras, porventura, ganhar essa Libertadores, acontecer do Palmeiras ganhar, do Flamengo, o Palmeiras vai ficar com 3 títulos da Libertadores, correto? O Palmeiras será tricampeão da Libertadores. Vai se igualar no estado e no Brasil aos maiores campeões de Libertadores, né? É o São Paulo e o Santos, né? Tem 3. E o Grêmio. O Grêmio, isso. O Palmeiras se iguala. Assim, o Palmeiras vem desde 2015 ganhando título com uma estrutura, administrativamente ia ver até antes, né? Com o Paulo Nobre, tal, 2013, 2014. Mas assim, o Palmeiras vem ganhando título em 2015 a roda aí, todo ano praticamente está ganhando 1 ou 2, né? Se o Palmeiras ganhar essa Libertadores, meus caros, eu afirmo que o Palmeiras é um grande candidato a ganhar uma próxima Libertadores, não sei, daqui a 1, 2, 3 anos, e se tornar o maior clube do Brasil com Libertadores, ultrapassando o São Paulo, o Grêmio e o Santos, por causa da estrutura, por causa de tudo, entendeu? Não, perfeito. Então, sabe por quê, Christian? Pode ir, Barba, vai lá. Não, então, Christian, porque qualquer um que ganhar, né? Se o Flamengo ganhar, também vai ser tricampeão e vai se igualar aí com esses times que você comentou. Só que assim, eu tenho uma coisa aí que eu tô começando a pensar aqui agora, que até beneficia mais ainda essa final e torna ela mais especial. Eu acredito que, mesmo com toda essa gestão boa e a Leila agora se tornando presidente do time, a gente sabe que o futebol cítrico, né, muda muito sempre. Então, esses times aí do Palmeiras, do Flamengo, não vai ficar tantos anos assim mandando no Brasil. Então, acredito que essa final ela tem um quê de especial desses 2 times que durante anos tá no topo do futebol brasileiro e tem esse embate. Então acho que essa final aí pode ficar marcada na história por conta dessa decisão e para ver quem vai ganhar nesse embate, cara. Ô, Barba, eu vou um pouco mais longe nesse assunto, cara, que vale uma reflexão para todos nós que gostam aí do futebol, tem programa e assiste e tudo mais. O Silvio Rocha há pouco falou sobre os times finalistas aí, né? O Atlético Paranaense, o Red Bull, o Palmeiras e o Flamengo. Isso mostra para todo mundo que a administração, uma boa administração, funciona. Uma boa administração funciona. Quem são os times que estão em destaques? Atlético Paranaense, que tem uma bela administração. Red Bull não preciso nem falar aqui, né? Red Bull não preciso nem falar. O Palmeiras, que se estruturou ao longo desses anos, e que eu concordo com o Christian, vai continuar vencendo. O Palmeiras vai vencer muitos títulos ainda em 10 anos para frente, tenho certeza disso. O Flamengo, que passou um período ali com o Bandeira de Melo, o pessoal tacando pedra nele, mas ele segurando a bronca, jogando com a molecada, estruturando os caixas, né? Depois conseguiu fazer grandes contratações, e a gente pode ir até mais longe. Você vê um Fortaleza da vida fazendo o brasileiro que está fazendo, né?
O Fortaleza, ele nunca tinha se classificado ali para uma Libertadores da América, eu acho que vai se classificar. O Fortaleza, dentro dos seus limites, está jogando um futebol legal. E hoje os times do Nordeste, eles estão estruturados, o Ceará também, né? Você pega ali na segunda divisão que eu acompanho ali, o CSA, o CRB, são times organizados, estão pagando em dia, estão pagando bem. Bahia. Então o jogador tá... O Bahia ainda está na zona de baixamento, mas começou bem o Campeonato Brasileiro, né? Não, mas eu acho que administrativamente... administrativamente ele está muito bem, exatamente. E os jogadores, viu, o Christian, Barbie e Silvio, é muito bom você ir jogar, por exemplo, num Atlético Goianiense, que é um time que tem uma bela estrutura, não sei se vocês sabem disso, uma das melhores do Brasil, é um time que paga em dia, um time que paga bem, e você mora numa cidade maravilhosa. É melhor do que você morar em São Paulo, por exemplo. É o caso que você está falando do Bahia aí, Cris. Tem jogador no Bahia que não quis voltar aqui para São Paulo, né? A gente sabe quem foi, que é o caso do Rodriguinho. Tem jogadores que não quis. É muito melhor você morar na Bahia, de frente ali para o mar, numa região muito boa, recebendo em dia, né? Então o futebol, é o que eu estou querendo dizer, o futebol ele está mudando de uma forma tão drástica, gente, mas tão drástica, que o Cruzeiro não conseguiu voltar à Série A. O Botafogo, a gente não sabe se vai conseguir voltar, espero que consiga. Tá bem, né? O Vasco tá bem. O Vasco também tá crescendo agora, mas a gente não sabe se volta. Já é o segundo ano que tá aí penando. Ou seja, tá mudando demais o futebol, cara. Administrativamente falando, é isso que tá mudando os resultados. Léo, com 3 times gigantes aí na Série B, né? Cruzeiro, Vasco e Botafogo. Eu coloquei no começo do ano que meu palpite era só que um subiria, né? E apontei o Vasco, mas assistindo o campeonato mudei de ideia e não mudei. Eu continuo achando que vai ser um, mas mudei o time. Acho que agora vai ser o Botafogo, cara. Então, concordo contigo aí, tá mudando muito de figura, viu? Eu concordo com o Léo também. O futebol mudou, o Barba. Você falou que o futebol é cítrico, né? Esses times não vão ganhar assim, vai mudar. Lógico, tem os times de camisa. Corinthians é um time de camisa, São Paulo, né? Esses times assim, né? Vasco, até o próprio Vasco. Esses times podem ganhar um título ou outro, tá? Mas se continuarem com a mesma administração que vem tendo, né? Cara, vai ser isso e eu não vejo futuro, tá? Agora, se eles mudarem o pensamento e começarem a administrar que nem o Palmeiras, que nem o Flamengo, que nem todos esses times aí que o Léo falou, o Red Bull, né? O Fortaleza, aí sim, aí junta mais a camisa, o peso da camisa desses times grandes, aí tem uma briga maior. Mas se não continuar, cara, isso daí vai perdurar por muito tempo, viu? Palmeiras, Flamengo, e é um título ou outro aí para Corinthians, para São Paulo e o resto, cara, é um título ou outro. Um grande exemplo é o São Paulo, né, o seu Silvio Rocha? São Paulo que era o nosso guia como time, como administração, como estrutura, né? Era um time modelo, um time referência. Olha o que aconteceu. Hoje eu mandei, o Rafa me mandou um dossiê ali no meu WhatsApp. Não sei se o Rafa tá na audiência hoje, acho que ele não conseguiu entrar. E eu mandei no seu WhatsApp, né, Silvio? Não sei se você quer comentar alguma coisa sobre isso. O São Paulo, ele foi saqueado, cara, durante esses anos. Ele foi saqueado. Mais ou menos o que aconteceu a exemplo do time do Corinthians, mas o São Paulo São Paulo parece que não sabe esconder muito esse tipo de coisa, né? Tanto ali o Aidar, ali naquela época deu aquele escândalo e tudo mais. Um absurdo, né, Silvio? Não, com certeza. Eu acho que o São Paulo passa ainda. A gente teve, por esses dias, a gente teve a volta do Dr. Turíbio, né? Que foi um grande cara aí na nossa parte de fisiologia, né? Um cara que ditou aí durante muito tempo, né? O que era fisiologia no futebol brasileiro. Voltou ao São Paulo, trouxe consigo alguns patrocínios, né? Então São Paulo conseguiu uma câmera hiperbárica lá para o CT, trouxe alguns outros equipamentos, porque estava muito defasado. Então, o São Paulo começa a se estruturar pensando na temporada 2022, 2023, nas próximas, porque a gente acredita, né, no futebol, numa condução melhor, num projeto de São Paulo melhor, né? Como vocês falaram, o Léo falou que o São Paulo foi, na verdade, que foi o alicerce, que foi a referência nos últimos anos. É aquela história, né, Léo? O São Paulo é a história que as criaturas ficaram melhor do que o criador, né? Então, todo time que soube pegar ali do São Paulo
aproveitar um pouco do São Paulo com relação ao CT, fizeram CTs também parecidos com o do São Paulo, investiram em algumas outras áreas que eram muito carentes nos outros times, né? E agora estão dando aula, né? Estão fazendo isso muito bem, como o Corinthians, que fez no próprio CT, fez também um hotel, onde é a concentração do time. Então, algo que o São Paulo já vinha fazendo há algum tempo. Esgotamos o Palmeiras, meus amigos? Esgotamos o Libertadores? Podemos falar de São Paulo, rapidamente de Santos? Vamos falar. Porque a gente não teve muito assunto, né, desses dois times, né? Então, basicamente, só pontuar aqui para a nossa audiência qualificada, o pessoal que está aqui até esse horário, 10 e pouco da noite, pessoal acompanhando a gente, muitíssimo obrigado. Não se esqueça de deixar o seu palpite para o jogo do Bragantino e Corinthians no sábado. Então, você deixando... O Christian também não pode mais, viu, Christian? Você está fazendo o teste da bancada, você não pode concorrer. Então, o pessoal que deixar o seu palpite e acertar, claro, entre os que acertarem, depois a gente vai fazer esse sorteio, vai concorrer a um kit de embelezamento, né, para o carro, contendo um shampoo, um limpa-pneus, um limpa-para-brisa e um silicone aerosol. Então, um oferecimento aí da Roadix, né, produtos automotivos, a quem a gente agradece demais, né, essa parceria com Tabelinha. E tem mais, viu? Tem mais novidades aí da Roadix ao longo dos meses aí. O Tabelinha fazendo parcerias, né, Léo? Fazendo parcerias sempre visando aí o crescimento do canal e trazer e levar para vocês sempre convidados assim de excelência, como o Barba e o Christian aí, que são dois caras que são nossos parceiros de longo tempo. Então vamos lá. São Paulo está tendo um problema, né, que é a questão do número excessivo de estrangeiros, né? Então está existindo uma briga interna para ver quais jogadores o São Paulo leva para o banco, né? Então a briga nesse final de semana contra a Chapecoense é do Calério e Gabriel, para ver, né, quem briga. O Crespo recebeu a licença da Conmebol, ele já tinha a licença da UEFA, né? Então está aí muito mais qualificado. São Paulo tem um zagueiro canhoto muito bom, que está sendo observado pelo técnico Crespo, né? O Beraldo, se bem que o São Paulo, a zaga do São Paulo está indo bem, né? O São Paulo carece de jogadores no meio de campo, já que o Benítez não dá para contar, né? O Benítez é um excelente jogador, mas aí o Crespo sempre prefere ele no banco. Então eu queria que vocês falassem aí rapidamente São Paulo, começando pelo Christian, depois Léo e o Barba aí, pontuassem algumas coisas do São Paulo, meus amigos. Então, muito estrangeiro, né, cara? Isso daí rola até panela, né? Eu lembro que na época do Gareca no Palmeiras foi a mesma coisa, assim, mais ou menos. Ele trouxe muito gringo, né? E acaba rolando uma panela, né? Tem que saber administrar isso daí, entendeu? Eu não concordo com essa lei de 5 estrangeiros relacionados, tá? Eu não concordo com isso. Na Europa não existe isso, só na América do Sul existe isso, né? Eu acho que devia ser aberto isso daí, né? Mas assim, eu entendo aqui que no caso, acho que na América do Sul não, se não me engano, no Brasil existe isso, né? Só no Brasil, acho que na América do Sul não tem essa lei, não. Mas eu entendo que a CBF quer que valorize os jogadores nacionais, né? Categoria de base e tal. Se você deixar aberto isso daí, o pessoal contrata muito estrangeiro. Mas assim, eu não consigo compreender. Só isso. Eu não consigo compreender. Bom, Benítez, cara, eu acho que ele joga muito, no meu ponto de vista. Eu acho ele um jogador muito qualificado, mas ele tem um certo problema, né? Com contusões e tal. A gente tinha o Valdívia, que também era parecido, assim, né? O mesmo estilo, tal, até o mesmo estilo de jogo, e tinha muitos problemas com contusões, né? Mas eu gosto do estilo de jogo dele. Bom, é isso aí. O Crespo é um ótimo técnico para mim. Eu não acho que ele seja um péssimo técnico. Eu acho que ele faz um trabalho até que dentro dos seus limites no São Paulo, até que bacana, né? Ganhou o Campeonato Paulista, teve alguns deslizes, né? Depois, brasileiro e tal, não tá conseguindo,
Mas assim, eu acho que ele é novo, né? Tem que aprender bastante, mas eu não acho ele um técnico ruim, tá? Eu não acho, não. Por exemplo, assim, comparado com o Silvinho, né? O Silvinho eu ainda acho que tem que crescer mais, né? Para poder pegar um time grande. Eu acho que o Crespo até é melhor que ele mesmo, né? Ô Christian, você acha que o São Paulo segurou bem o Atlético Mineiro no sábado? Você acha que o Palmeiras, de uma certa forma, fez mais ou menos assim, o que o São Paulo deu uma cansada? Eu tinha até falado para você no tabelinha. Você acha que o São Paulo deu uma canseira, assim, porque chegou um momento que o Cuca começou a colocar os jogadores titulares, né, em campo, porque o jogo se tornava difícil, né, pro Atlético. O Atlético via que o São Paulo não estava tão bem no campeonato, falou, não vou poder perder pontos aqui, e acabou perdendo 2 pontos. Claro, o Arana teve 2 chances lá de fazer, o Volpe foi muito bem, então queria que você... Então, o meu caro Silvio, o mesmo, é que vocês não me perguntaram, mas eu colocaria o mesmo palpite do jogo do Palmeiras no jogo do Atlético Mineiro contra o São Paulo, né? Eu não acreditava também na vitória do Atlético, porque, cara, não adianta, o jogo tava semifinal da Libertadores da América, Palmeiras e Atlético Mineiro, segundo jogo de volta. A cabeça já tava lá, né? Já tava lá, cara, já tava lá. O Cuca, ele preservou muitos jogadores. O Palmeiras também não jogou com a cabeça inteira contra o Corinthians, entendeu? O Corinthians, assim, jogou firme com o Palmeiras como se fosse o clássico da vida. Deu para perceber isso, principalmente o Roger Guedes, né? Mas não vamos entrar nesses méritos. Mas aí o Palmeiras não, cara. O Palmeiras estava que nem o Atlético, mas isso daí não é desmerecendo o Corinthians, não é desmerecendo o São Paulo, não é isso. Poderia ser o América Mineiro, poderia ser o Inter, poderia ser o Grêmio, qualquer time, cara. Os 2 times iam entrar assim, entendeu? Então, beleza, o São Paulo jogou, deu uma segurada no Atlético, mas era previsto isso daí. Legal, Léo? O São Paulo, cara, tem que abrir o olho com a zona de rebaixamento, Silvio. Nos últimos 5 jogos, o São Paulo venceu só um, que foi o Atlético Goianiense, né? Então é muito pouco ali para um time que tenta buscar posições superiores na tabela, é muito pouco, venceu uma só em 5, né? E venceu o Atlético Goianiense. São Paulo hoje é o 13º colocado, tem 27 pontos, e ele tá ali à frente do Bahia a 4 pontos, né? Que o Bahia é o primeiro da zona de rebaixamento. Tem um pelotão ali de time grandes, ali tem o Bahia, tem o Santos, tem o São Paulo, todos esses brigando pela distância da zona de rebaixamento. Na minha opinião, o São Paulo hoje deve se preocupar muito mais em não ficar próximo à zona de rebaixamento do que se classificar para a Libertadores da América, porque quando você fica pensando lá na frente da carroça, você esquece dos burros e acaba errando o caminho, né, Silvio? Então, o São Paulo hoje realmente, São Paulo tem que se preocupar sim, porque vencer uma só nos últimos 5 jogos é muito pouco, né? O São Paulo tem 27 pontos agora, aí temos algumas rodadas, ele tem que chegar mais ou menos, fazer uma conta até 45. Eu sempre falo, o Campeonato Brasileiro é muito difícil, vai enfrentar times aí como Cuiabá, como Internacional, como Atlético Paranaense, então, ou seja, tem que abrir os olhos, ficar muito ligado. O Christian estava falando sobre o Crespo, eu gosto muito também do Crespo, sempre fui muito fã dele, sempre falei muito bem do Crespo aqui no canal, né? Só que eu acho que ele também tem que rolar um pouquinho de variação tática no São Paulo, cara. Ele tá insistindo muito com os 3 zagueiros, independente do jogo, né? São Paulo acho que poderia mudar algumas vezes ali para uma linha de 4, fazer ali só Arboleda e Miranda. Você abre Reinaldo na esquerda, coloca o Igor Vinícius, tá machucado, mas deve ter outro lateral direito lá da base, ou outra ocasião, colocar ali um meio campo com o Luan e Nestor, deixando o Luan um pouco mais preso, o Nestor saindo pro jogo, com o Lisieiro também um pouco mais solto, sei lá, dá uma mudada no time também, porque senão o time do São Paulo vai ficar sempre nessa mesmice, né? Vai ficar sempre nesse jogo amarrado, porque já se passaram depois do Campeonato Paulista muitos jogos, né? São Paulo já passou muitas tempestades, muitas trovoadas depois do Campeonato Paulista, então isso não pode continuar se repetindo, né? Está continuando, está se repetindo, São Paulo não consegue engajar ali, engatar, alavancar vitórias em cima de vitória. Quando ganha uma, fica 4, 5 sem ganhar. Então isso é perigoso dentro do Campeonato Brasileiro. Só isso que eu tenho a dizer. São Paulo tem que ficar muito de olho nesse Campeonato Brasileiro 2021, que é um time que nunca caiu para a segunda divisão. Mas como há pouco estávamos falando, o futebol ele muda de figura, né?
São Paulo já não ganha o Campeonato Brasileiro já há uns bons anos, depois daquele tricampeonato, e ele vem penando sempre ali, desde aquele último título, pode-se contar uns 6, 7 campeonatos ali que o São Paulo vem brigando ali para não cair a segunda divisão. Então, o São Paulo tem que abrir o olho, Silvio. Meus amigos, só, Léo, você que está aí, o Gessé está perguntando aqui qual o estrangeiro que a gente acha melhor do São Paulo. Eu, na minha opinião, hoje está o Rigoni. O que você acha, Léo? Eu acho que o Rigoni, sem dúvidas, né? Eu acho que o Rigoni a gente tinha que tirar dessa disputa aí, porque ele é o cara que tá jogando, tá se sobressaindo no São Paulo. Eu tenho uma opinião bem diferente da do Christian. Eu também concordo com ele que não deveria ter essa lei do estrangeiro, não deveria ser 5, deveriam ser 3 estrangeiros, né? O Brasil tá também, Pois é, então eu penso assim, porque o brasileiro, cara, uma das coisas que a gente tem de bom aqui é o nosso futebol, né? A gente não tem que ficar patriando muitos jogadores sul-americanos que vêm. Porque dentro dessa leva, gente, é aquele negócio, né? Uma caixa de laranja bonita ali, sempre tem umas laranjinhas podres, né? Dentro dessa caixa vem Casares, vem Otero, vem Johnny Gonzalez, vem. Como é que é aquele outro que jogou no Corinthians lá também? Não é, Barbá? E essa caixa aí, cara, é uma caixa de Pandora. É muito difícil você acertar, né, na veia. É que nem eu falo do Caleri, cara. O Caleri, pra mim, é um jogador mediano. E o torcedor faz esse festeire todo por um jogador mediano, um jogador que no Brasil tem um monte, cara. Até aquele Varanda lá, se o São Paulo contratasse aquele menino do Corinthians, talvez seria mais um pouco mais valioso para o São Paulo, né? Que se ele jogasse bem, ainda teria oportunidade de vendê-lo. O Caleri nem isso o São Paulo vai ter, ele pode jogar bem o que for, São Paulo ainda vai perder dinheiro com ele, né? Então eu não sou muito a favor de estrangeiros, principalmente estrangeiros, nossos vizinhos aqui, equatorianos, bolivianos, tudo que é anos aí. Léo, no time do Barcelona ontem a gente viu alguns caras bons. O time do Barcelona joga redondinho, cara, tem cara bom ali. A caixa de laranja que eu tô falando, né? Só que é uma caixa de laranja que vira uma xepa. É uma xepa de feira. Esses caras jogam bem uma temporada, Silvio. Como é que era aquele cara? Como é que era? Sornosa. Lembrei o nome. Sornosa. O Sornosa, ele veio com um estafo, cara. Porque ele tinha jogado muito bem a Libertadores, que ele veio de lá e tal. Mas você vê o que vira, Silvio? Eles jogam bem uma temporada. Processou o Corinthians, né? Processou o Corinthians. O próprio Borja, cara. O Borja fez uma Libertadores maravilhosa. Foi o rei da América, o artilheiro. E o Borja, você vê. O Guerra. Deu no que, o Guerra. Deu no que deu ali. O Guerra, até tecnicamente, eu achava ele um bom jogador. Ele se machuca muito, né? O Guerra. Ele era muito bom jogador. Com a bola no pé. Não dava mais pra ele. Não dava mais. O Sornosa fez só uma coisa, né? No Corinthians, Léo. Aí você vai concordar. O Sornosa tem um lance. Você lembra qual que é? Um lance. O único gol dele. Não, o único gol dele. Não foi o gol, não. Um lance que ele fez pro Corinthians foi o gol, um dos gols mais improváveis que eu já vi na minha vida. Olímpico? Também teve esse, mas Olímpico, muito mais importante. O Silvio vai lembrar com uma raiva desse lance, né? Que estava no final, faltava 3 minutos para acabar o jogo, decisão do Campeonato Paulista. Ele o Sornosa, no meio do lança a bola. O Love vai e faz sem deixar a bola cair, cara. Aquele gol foi muito bizarro. Verdade, foi o Sornosa que lançou aquela bola. Tem razão. É que teve um gol muito parecido no Brasileiro, que foi o Renato Augusto que lançou para ele, né? Um gol muito parecido contra o próprio São Paulo, né? É verdade. Ô Silvio, sobre o que você estava falando aí dos estrangeiros no São Paulo, é uma coisa inevitável, né? Quando a gente traz técnico de fora, vem os jogadores juntos, né, meu? Isso daí é o pacote, né? É o pacote. O técnico indica e os caras que vêm de fora aí, principalmente como um argentino, vai trazer a rapaziada aí junto com ele. O Léo falou bem dos últimos 5 jogos que o São Paulo jogou no Brasileirão, ganhou só um. Então, só relembrando aqui, né, desses jogos, 1-1 fora de casa contra o Juventude, aquele jogo que o São Paulo tomou o gol no finalzinho, né? Então, um time que... por mais que
Por mais que tem muitos times no meio desse bolo aí, um time que está com esse perigo não pode vacilar nesses jogos, né? Tava ganhando de 1-0 e tomou esse gol no último lance. Depois, fora de casa, perdeu para o Fluminense 2-1, tudo bem, normal. Ganhou do Atlético Goianiense 2-1, né? Essa é a vitória do São Paulo. Lembrando um jogo que o São Paulo tinha na mão. O São Paulo tinha na mão esse jogo e correu o perigo de tomar um empate, hein? Exatamente. Então, tudo isso daí, o jeito ali do Crespo montou o time e os próprios jogadores também não dá para tirar a responsabilidade aí. Quase tomou esse empate do Atlético Goianiense num jogo que era para estar garantido do jeito que foi o primeiro tempo e conforme foi o jogo todo. Depois, em casa, no Morumbi, empatou 0-0 com o América. Um jogo que, se eu não me engano, o Thiago Volpe foi o melhor em campo, né, Silvio? O Thiago Volpe foi o melhor em campo nesse jogo aí contra o América, um 0-0 que poderia ter perdido. E agora, como vocês destacaram, esse de novo aí repetindo o 0-0 contra o Atlético Mineiro. Então, como o Léo destacou, o São Paulo está em 13º com 27 pontos, 4 pontos acima em frente do Bahia. Lembrando que o Grêmio, que é 18º, tem 2 jogos a menos, né? 2 jogos a menos aí, tem 22 pontos. E, sinceramente, cara, acho que ali do Ceará, Atlético Goianiense e São Paulo, ó, do meio da tabela para baixo, todo mundo corre risco, cara. Então, se o São Paulo e o Santos, né, que é o próximo assunto, não ficar esperto, cara, pode cair esse ano, então tem que ficar ligeiro. E cair esse ano, tem que fazer um esforço, viu? Porque tem uns times aqui, a Chape, né, que bateu o recorde do América do Rio Grande do Norte, né, que ficou 17 jogos, se eu não me engano, sem ganhar um jogo pelo Brasileiro. A Chape conseguiu ficar um turno inteiro, 19. O Sport, que não faz um gol, se não me engano, há 9 jogos, desde que o Messi ainda estava no Barcelona. O pessoal brinca, né, desde que o Neil Armstrong pisou na Lua, essas coisas todas. O Grêmio que tá conseguindo, hein, galera? Tá na zona de rebaixamento aí desde o começo do campeonato. Isso daí, se vocês lembrarem, vocês até podem comentar aí que eu não tô lembrando. Acho que nenhum time dos grandes que caíram ficou o campeonato inteiro na zona, cara. Era sempre difícil. Ali, ficava mais ou menos ali, chegava no final, se ferrava, né? Então, chegou a pizza aí, chegou a pizza. Chegou a pizza de alguém aí. O Juventude e o Cuiabá que tá surpreendendo. Então tem que tomar cuidado, cara. Tem que tomar muito cuidado. O América. A pizza chegou. Tem que cuidar. O América que tá jogando algumas partidas bem aí com o Ademir se destacando, né? O jogador que vai pro Galo. Então, até gostaria de saber da sua opinião, Silvio. Qual o nível da sua preocupação para um possível rebaixamento do São Paulo? Você está tão preocupado quanto uns anos antes aí, aquele ano que o Hernani salvou, ou você está um pouco mais tranquilo? Como é que está essa expectativa? Então, Barba, a questão é que a gente está vendo, o que você falou, um jogo lá contra o Atlético Goianiense que parecia ser um jogo que ia rolar fácil. O São Paulo teve problema aí para segurar o resultado, né? E essa zona de rebaixamento para time grande, que todo mundo fala, né? O time grande não está acostumado, né, com essa zona de rebaixamento. Se bem que o São Paulo, nos últimos 2, 3 campeonatos, tem frequentado muito aquela zona, viu? Tá complicado. São Paulo tem feito campeonatos não muito bons, né? Como o Léo falou. São Paulo, quando ganhou em 2006, 7, 8, São Paulo já ganhou os 3 campeonatos seguidos e, assim, é uma doce lembrança, né? Mas, assim, eu ainda não estou desesperado. Eu vou falar para você que ainda confio. A gente está 4 pontos, né, do último, na zona do rebaixamento. Eu acho que contra a Chape, o São Paulo não pode pensar em outro resultado senão a vitória. Não tem condições. São Paulo tem que ganhar lá da Chape. Eu sei que o São Paulo é especialista em reabilitar outros times, os times quando estão tão ruins. Empatou no Morumbi, né, Silvio? O primeiro turno? O primeiro turno empatou no Morumbi, exatamente. Como fez com o Cuiabá também, né? Empatou com o Cuiabá no Morumbi. Então, o São Paulo tem um jogo lá agora. Eu acho que com o Cuiabá não consegue ganhar lá. São Paulo vai empatar lá, porque o Cuiabá está com um time muito arrumado. O Jorginho conseguiu dar uma cara pro Cuiabá e talvez é um time que nem suba, que nem caia, né? Nem seja rebaixado.
Enfim, eu sei que eu ainda não estou tão preocupado, viu, Barba? Mas aí vamos ver os próximos jogos aí, o que vão dizer. Silvio, rapidinho, não te interrompendo, a gente precisa se despedir do Christian aí, que eu falei pra ele que a gente não ia tomar muito tempo dele, ia comentar só sobre o Palmeiras. Christian Maldonado, muito obrigado por mais uma participação. Você é nosso aqui, você é um cara que faz parte da família Tabelinha, e valeu, dá o seu boa noite pro Silvio Rocha, pro Barba aí, e segue seu caminho, vai buscar essa pizza que o cara não para de buzinar, bicho. Não, não é aqui não, pô. É no Barba, né? Não é aqui não. Não é comigo, não. Obrigado, meu Christian, obrigado. Valeu, pessoal, muito obrigado, tá? Foi uma honra participar, um grande abraço aí para vocês três, e a próxima vez, quando der, contem comigo, beleza? E vai Palmeiras! Tamo junto. Beijo, querido. Valeu. Ô, Silvio, eu queria só pontuar uma coisa do São Paulo, só pra te deixar preocupado, cara. Eu vou te deixar preocupado. Olha só, uma coisa que você não... Não, mas eu acho que ele não prestou atenção nisso, Barba. Olha só, cara, ele tava falando, eu tava olhando aqui, ele falou do Cuiabá, aí eu comecei a olhar a tabela aqui, Silvio, sabe? O São Paulo, cara, ele pulando a Chapecoense, por isso que tem ganhado a Chapecoense, ele pega o Santos, aí vai jogar contra o Cuiabá, olha o Campeonato Brasileiro como que não é. Depois o Ceará, que não é fácil, o Corinthians já já derrota Quais são certeza. em casa, Léo? Quais jogos aí o São Paulo? Contra o Santos é em casa, contra o Cuiabá é fora, contra o Ceará é em casa, contra o Corinthians é no Morumbi. Ganha do Corinthians. Contra o Corinthians é no Morumbi. Olha que sequência maldita, Silvio. No Morumbi a gente ganha. No Morumbi a gente ganha do Corinthians. Pode ser que ganhe, mas olha que sequência difícil, cara. Depois pega o Bragantino fora, Internacional e o Bahia que tá brigando pra não cair, cara. Que sequência difícil pro São Paulo. Abre o olho, cara. Silvio, vamos fazer um exercício aqui. O Léo Costa falou, os próximos 5 jogos do São Paulo, então, é Chape, Ceará, Chape fora, Ceará. Santos. Não, Chape fora, Santos no Morumbi, Cuiabá fora, Ceará no Morumbi, Corinthians no Morumbi e o Red Bull Bragantino fora. Desses 5 jogos, Silvio, quantos pontos assim você acha que o São Paulo deve conquistar dos 15? Vamos lá, eu acho que o São Paulo ganha do Santos, faz 3. 3 Santos. Contra 3 do Santos. Peraí, contando com a Chape, né? Contando com a Chape. Então, Chape ganha 3, mais 3 do Santos, 6. Aí com o Ceará é em casa, né? Mais 3 do Ceará, 9. Com o Cuiabá faz vai ser campeão. Vai ser campeão desse jeito. Mais 3. Cuiabá faz 1. E com o Corinthians faz 1. Então vai fazer 9, 10, 11 pontos. Vai fazer 11 pontos. Uma boa pontuação, tá bom. Silvio. A fase é ruim. Com 28 pontos que a gente tá, com 11 pontos, a gente não é mais rebaixado. Já foge da zona. Agora você pode colocar o seu palpite como comentarista aí. Foi como torcedor, agora como comentarista, por favor. Ai, Silvio, abre o olho que esse ano tá difícil, cara. E depois, pra complicar mais ainda, pega Internacional, depois pega Fortaleza e o Flamengo depois de tudo isso, hein? Silvio, eu não acho que assim, sinceramente, não é porque eu tô secando, não, mas é claro que eu tô, né? Mas assim, essa pizza tá doce, cara. Mas o cara tá tá nervoso. O São Paulo, cara, não ficou esse. Eu moro em frente à rua, e o cara aqui no estacionamento, o cara na rua, sei lá o que aconteceu, não sei se que houve aqui. Meu Deus do céu. Então. Zona Leste, viu? Zona Leste, viu? Caramba, hein, Silvio? Você é da Zona Leste, São Paulo. E é o seguinte: o São Paulo, se concretizar o que você está imaginando, vai ser algo inédito. Vai ser algo inédito. Mano. Vai ser algo. Ô, Léo, peraí, calma. Vai ser algo inédito para o campeonato, né? Porque... O Léo deu uma travada, o Léo travou.
Tá, beleza. Então, Silvio, vai ser algo inédito, né? Porque o São Paulo não ficou 5 jogos sem perder esse campeonato, se não me engano. Então, nesse seu palpite, ficaria esses 5, né? Cara, sinceramente, tirando um pouco o lado torcedor, mas falando aqui, acho muito difícil. Desses 15 pontos, acho que talvez o São Paulo conquiste 7, 6, não sei. 6 acho difícil, porque acho que empata em algum no meio do caminho aí, né? Mas eu sei que é pegar um pouco no pé, mas sinceramente, cara, um time que no primeiro turno fez o favor aí para a Chape, né? De empatar no Morumbi, cara, a Chape que, lembrando, tem 10 pontos. Um desses 10 pontos foi conquistado contra o São Paulo no Morumbi. Eu também não acho que o São Paulo vai cair esse ano, viu? Eu não acho que vai cair. Mas acredito que vai ficar perigando, viu? Vai ficar perigando aí e corre sérios riscos. Meu amigo, eu sei que a gente vai ter que esperar para ver o resultado. Eu sei que eu, pelo menos, ainda não estou desesperado, estou preocupado, mas ainda dá para ver, dependendo desses próximos 2, 3 jogos. Aí a gente alerta, liga o sinal de alerta aí. O Léo acho que caiu mesmo. O Léo caiu, daqui a pouco ele volta aí. Né? Eu não acredito aí. Ô Barba, só pra gente finalizar aqui. Beleza. Santos. O Santos teve o Léo tá aqui, vai entrar de novo. Peraí, deixa eu só colocar ele, subir o Léo aqui. O Léo tá de volta! Ei, rapaziada, peço desculpas que eu tô fazendo a transmissão aqui por uma câmera que acabou a bateria e agora estou pelo notebook. Caramba, que legal, hein, meu? Que isso? O cara tem possibilidades dentro da casa dele de colocar. Ô, Léo, a gente está encerrando aqui com o Santos. O que vocês têm para falar do Santos? O Santos teve aí o Pelé que recebeu alta, né? O Santos jogaria no final de semana contra o Bahia, mas essa questão de público, o Santos, a CBF acabou anulando, como o São Paulo não pode receber público ainda, só a partir de segunda-feira. A CBF colocou o jogo do Santos mais para frente, e o Santos tem alguns dias a mais para... Oi, pode falar. Não, o Santos vai pegar o Fluminense, o jogo do Bahia que foi adiado contra o Ceará. Boa. Fluminense. Eu lembro que era algum jogo que o Santos tinha, mas que foi cancelado por conta disso, né, Barba? Por causa do público, né? Não. Também foi? Eu só sabia do Bahia e Ceará. Não sabia que o do Santos também foi. Foi por causa do público. Do Bahia e Ceará, porque na Bahia não pode público de jeito algum. Então aqui em São Paulo a partir de segunda, mas na Bahia não. Então até enquanto puder lá na Bahia. Então o Santos tem mais tempo para treinar. O Santos que não vive um bom momento, né? O Carille chegou, o time ainda não fez gol sob o comando dele. O Carille aí que tem fama de retranqueira, né? Mas agora eu queria que vocês pontuassem rapidamente aí para a gente finalizar as coisas do Santos aí. Começando pelo Léo, depois o Barba. Por favor. Olha, rapidamente sobre o Santos aí, Silvio, o Carille foi um tiro pela culatra, viu? Porque o momento que vive, vamos fazer um exercício aí, o momento que vive o Santos, se a gente for pensar aqui, o Santos não pode, o Carille é um técnico que empata demais as partidas, né? E o Santos daqui para frente não vai poder empatar tanto assim, porque o Santos está muito próximo à zona do rebaixamento. Eu acho que o Santos, mais do que o São Paulo, corre um sério risco de cair aí a primeira vez na segunda divisão. Porque o Carille, ele ainda é um técnico, querendo ou não, ele é vitorioso, mas ele é inexperiente nesse ponto de tentar escapar de um descenso, né? Eu acho que ele nunca passou por isso na carreira dele, pelo menos aqui no Brasil, com um time grande. Porque o time grande, quando chega ali perto daquele Z4, é um desespero total. E o Carille é um cara que sabe ainda gerir esse tipo de coisa. Olha, o Santos, eu estava olhando ali o time que tem na mão, não é um time ruim, não era para estar ali, mas eu não vejo o Santos um time competitivo. O Santos é um time que ainda é meio bagunçado dentro das suas partidas, viu? Eu não boto muita fé nesse time do Santos, não. Eu acho que corre ali mais de 50% de chance de cair na segunda divisão esse ano, hein? Caramba. O que você acha, Barba?
Então, apesar que o Léo também concorda aí que o tiro saiu pela culatra nessa contratação do Carille, mas eu e o Léo, que somos amigos aí, que concordamos com quase tudo, né? Grande maioria das coisas, a gente discorda aí com relação ao Carille. Para mim, o Carille fez um ótimo trabalho em 2017, mas depois, cara, eu acho que muito, não vou falar nem da tática dele, mas muito do próprio gerenciamento ali do pessoal e das atitudes dele. Ele sempre depois daquele ano, ele me soou muito arrogante nas entrevistas, em tudo que ele faz, e a gente sabe que o vestiário é uma coisa muito importante, cara, no futebol. Então, se ele age mais ou menos parecido do que ele fez na entrevista com os jogadores, e eu acho que sim, acredito que talvez até pior, como ele queimou, vamos lembrar, ele queimou o Pedrinho e outros jogadores aí que estavam da base naquela eliminação do Corinthians na semifinal da Sul-Americana. Então, assim, o Santos está com um time fraco, né? Já é de alguns anos. Teve o São Paulo tirando leite de pedra uns anos atrás, mas ainda tinha o Marinho em ótima fase, o Soteldo, né? Entre outros jogadores aí. Até aquele zagueiro que foi pro Benfica, parece que agora puxou. Veríssimo, Lucas Veríssimo. Isso, Lucas Veríssimo, né? Que tá na seleção, né? Tá na seleção. O pessoal brinca, é só atravessar o oceano que é convocado para a seleção, né? Porque o que ele jogou no Santos já merecia. Então, o Santos hoje tem um técnico que não condiz com a história do time, o jeito que o time sempre jogou e que ainda por cima é arrogante, tem um time fraco, tem no seu principal jogador, que é o Marinho, um cara que já deu várias entrevistas que quer sair do time, tá falando para todo mundo que quer sair do time, tem problemas extra-campos aí até com esse jogador que fez uma acusação muito séria, pessoal, com o Santos, de que teve uma lesão aí no joelho e estava fazendo aquela infiltração, né? E depois não aguentou mais, fez uma cirurgia e o Santos não avisou ninguém, escondeu isso, e isso é muito sério. E aí ele começa a falar essas coisas, ele começa a jogar mal, claro, pede por transferência, e mesmo assim a gente vê um jogo com 0-0, se eu não me engano, contra o Ceará, o ex-time dele, que sai um pênalti e o Marinho bate, né? E perde o pênalti, escorrega ali no meio do caminho. Então, sinceramente, o Marinho sobra de qualidade com relação a esse time de hoje, mas quando está numa situação dessa, a gente sabe que o jogador não vai entregar aquilo que ele pode. E além de ser escalado, ainda vai bater um pênalti, né? Pode ser decisivo para o Santos lá na frente. Então, cara, um cara que quer sair do time não pode acontecer esse tipo de coisa. Como o Léo falou, um ponto da zona de rebaixamento. Como eu falei anteriormente, o Grêmio tem 2 pontos a menos que o Santos, mas tem 2 jogos a menos também. Estou imaginando que o Grêmio ganhe um jogo desse que está atrasado, o Santos vai para o Z4. É uma situação aí que a gente não pode esperar desse grande, do gigante time do Santos, que se acontecer isso de for rebaixado, vai sair do seleto grupo, né? Dos times que nunca caíram para a Série B, que é Santos, São Paulo e Flamengo. Meus amigos, é isso aí. Então chegamos ao final aí de mais uma gravação, de mais uma live do programa Tabelinha, né, Léo? Léo, sei que o Léo está com dificuldades aí da transmissão, então esperamos que vocês tenham assistido aí, ficado, e a gente agradece demais. Esperamos que vocês tenham gostado do que a gente fez aí, do nosso conteúdo. Agradecer demais, imensamente aí ao Barba, mais uma vez aí se dispôs a participar com a gente. Então agora eu queria que o Léo e o Barba fizessem as considerações finais de vocês, meus amigos. Muito obrigado, eu que agradeço, Silvio. Rodrigo Buchala colocou aí, fui buscar pizza. Quem der força em casa, que eu estou com fome. Barba, muito obrigado por mais uma participação. Você é meu irmão. Estou devendo uma participação lá no Futebol. Não pude participar essa última, mas a próxima pode contar comigo, né? Um abraço a todos que estavam aí na audiência, o Toninho, o Edu, do Timão 2 Toques, né? E todos os outros ali, o Vanderlei também estava com a gente lá no começo. Peço desculpas aí que a câmera que eu estava fazendo caiu, mas vim prontamente aqui para o notebook. Até a imagem é outra, a internet é outra, é meio difícil de se comunicar pelo notebook, não estou muito acostumado.
mas vim aqui com todas as forças para terminar esse programa e agradecer a todos aí por mais um Tabelinha, mais uma quinta-feira. Silvio Rocha, maravilhoso, sai de uma live, vem para outra com toda a força, toda a disposição. E Barba, brigadão, cara. Faz essas considerações finais, meu querido. Não é só você que está devendo uma participação lá no Futibar, o Silvio também. Depois eu vou conversar certinho, porque eu quero muito fazer um vídeo, uma live com vocês dois, porque eu estou curioso para ver o Silvio comentando, né? Ele apresentando, a gente sabe que ele manda muito bem, mas eu quero ver ele na condição aí de comentarista. Então, novamente, eu quero agradecer muito pelo convite. Antes, eu quero destacar também essa volta aí do público aos estádios. Eu estou com medo do valor que vai ser cobrado pelo ingresso, porque nós vimos aí o Vasco na Série B cobrando R$250, né, pelo ingresso, para ver Léo Jabá, para ver o Marquinhos Gabriel. Então, estou com medo. Nenê. O Nenê aí, fim de carreira, mas ainda para a Série B o Nenê tem qualidade de sobra, né? E eu tô curioso, eu tô com vontade de ver esse time do Corinthians, mas se custar um rim eu não vou, infelizmente. E como eu falei, agradecer aí por mais um convite. Muito legal que a galera que assistiu aqui, o Tabelinha, como sempre, mandou seu comentário, os palpites. Quem tiver ainda aí, vai lá no Futibar, que a gente tem essa conversa também, tomando uma, igual... Esqueci o nome do rapaz que falou lá no começo. O Richard. Igual o Richard. Muito legal, muito bom. Eu tomando a cerveja, ele também abriu a dele, aí vira essa conversa de bar mesmo, né? E é isso daí, cara. Muito obrigado. E espero aí estar outras vezes convidado para o Tabelinha. E vocês dois estão convidados. Eu quero fazer uma live com os dois no Futibar. Legal. Não, com certeza. Vamos estar lá, né, Léo? Vamos lá. Convidado que com certeza estaremos lá. O Dudu, Timão 2 Toques, colocando aqui, vocês são monstros. Obrigado, Dudu. Boa Tabelinha. Legal, meus amigos. Então, continuem se cuidando. Um excelente final de semana para vocês. De muito futebol, muita saúde, muita paz e que a gente volte a se encontrar aí na quinta-feira que vem, se Deus quiser. E não deixa de deixar o seu palpite lá, hein? Deixa aí na live ou na nossa rede social lá, que você está concorrendo ao kit da Rodix. Obrigado, meus amigos. Patrocinador, ó. Legal, obrigado. Abraço. Tchau, gente. Obrigado.